como é que está a imagem. Boa noite, Guilherme. Olá, Rafael. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Fico aí no aguardo da posição de vocês. E assim a gente vai dando aquele um minutinho para esperar tudo. Estão ouvindo bem? Minha voz está bem? O áudio está bem? Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Marli. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Roseli. Enfim, meus amigos, essa live aqui, ela é a primeira de uma sequência de lives que nós vamos fazer ao decorrer do ano, analisando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer aqui hoje uma live sobre o nascimento da igreja. E o nascimento da igreja está relatado aonde? Está relatado no livro de Atos. Então, nós vamos analisar os primeiros passos, o desenvolvimento da igreja, nós vamos analisar os primeiros acontecimentos históricos da igreja a partir de Atos dos Apóstolos. Então, toda semana nós vamos analisar 2 capítulos. Eu espero conseguir analisar 2 capítulos. Se caso faltar um pouco, eu vou tentar no máximo manter os 35 minutos para não ficar muito extensa a live. E durante todo este período dessas lives, elas vão estar sendo gravadas também e estão sendo todas colocadas lá no grupo do Telegram. Então, todos vocês que quiserem, tá, depois assistirem a live, é só solicitar no direct que vocês vão lá para o grupo do Telegram. Eu mando o link, vocês clicam no link. É só baixar o aplicativo, clicar no link e vocês entram direto no grupo. Enfim, então hoje nós vamos analisar o livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 2 deste livro. O que a gente vai usar de base? Tá? Os relatos dos próprios textos bíblicos, os comentários do Scott Hahn e também as observações históricas dos historiadores a respeito dos primeiros anos da história da igreja. Tá? Então, prestem bastante atenção. Eu acabei não conseguindo hoje, na verdade ontem, com o falecimento do meu tio, um tio muito querido, que eu peço muito as orações de vocês, um homem de oração, de terço diário, um homem muito bom, que as lembranças que tenho dele, sempre sorrindo, sempre alegre, nunca vi meu tio triste. O exemplo dele é muito forte para mim nisso. Um grande homem que partiu de forma repentina. Então ficou um pouco desestabilizado, eu não consegui explicar muito o que seria da live, eu não consegui explicar muito o que seria feito aqui, mas nas próximas eu espero que vocês peguem um livro, um texto, um caderno para anotar, peguem a Bíblia para ler junto comigo, porque nós vamos analisando ponto por ponto, nós não vamos fazer uma análise de versículo por versículo, senão não daria tempo, mas nós vamos analisar ponto por ponto de cada um dos capítulos dos textos bíblicos, de Atos dos Apóstolos. Então a gente começa aqui com o capítulo 1, e o capítulo 1, ele inicia do versículo 1 ao versículo 5, com a saudação, o prólogo do texto. E o que é interessante no livro de Atos? É interessante que o livro de Atos, ele é escrito por São Lucas, tá? São Lucas evangelista, o mesmo São Lucas que escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. E como nós temos essa informação? Como que nós sabemos que foi São Lucas que escreveu o livro de Atos? Porque no prólogo inicial, no primeiro versículo, ele dirige o texto dizendo que ele escreveu um primeiro relato a Teófilo a respeito das coisas da história de Jesus e de como tudo começou, aquilo que ele ensinou, até os dias que ele foi para o céu. O que foi esse primeiro relato? O primeiro relato é o Evangelho de São Lucas. E quando nós pegamos o Evangelho de São Lucas, nós vemos que no primeiro versículo ele se dirige, ele diz, saúdo Teófilo, ou seja,
o livro ele é assinado por São Lucas. Como nós sabemos dessa assinatura? Pela sua saudação inicial, tanto no livro de Atos, como também no livro de São Lucas. E no Evangelho de São Lucas. Então foi São Lucas que escreveu esse texto. Isso aí é um fato inegável. O mesmo São Lucas escreveu os dois textos. E o que é interessante de São Lucas é que São Lucas, eu considero ele como o primeiro historiador da igreja, porque ele teve um cuidado muito grande em sempre destacar quando aconteceram as coisas, qual foi o momento, qual foi o acontecimento, em que tempo estava, quem era o rei, em que situação, em que local. Então, o que São Lucas ele fazia era datar, era comunicar e, digamos, de uma maneira, vamos dizer assim, rudimentar, escrever um livro de história. Claro que nós temos aí como primeiro livro de história da igreja o livro de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, que conta os 4 primeiros séculos da igreja. Mas São Lucas ele escreve os anos iniciais da igreja. E ele testemunhou alguns desses anos. Outros não, mas alguns ele testemunhou. Sabemos que ele foi um médico que vivia em Antioquia, que se converteu a partir da pregação de São Paulo e daí se tornou, então, um missionário da igreja, um seguidor, um discípulo de São Paulo, mas também um grande missionário da igreja. E, enfim, então São Lucas ele tinha esse papel muito importante de escrever a história da igreja. Pois bem, então ele escreve aqui, depois faz um relato breve da ascensão de Cristo, nos versículos 6 do versículo 6 até o versículo 11, e depois, então, ele inicia o que nós podemos dizer assim, que é o momento do início da igreja. Porque agora Jesus subiu aos céus e ele deixou uma missão. Ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei. Então os apóstolos, eles deram continuidade aos ensinamentos de Cristo. Ou seja, a igreja, ela é o próprio Cristo na Terra, que perpetua os seus passos, já que ela é a sucessora. Os apóstolos são sucessores de Cristo. Então, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela foi a igreja fundada por Cristo, fundada pelos apóstolos e que deu continuidade. E lá, então, no versículo 12, é quando ele inicia, então, os primeiros acontecimentos da igreja. E o que ele relata? Ele relata que Jesus disse que uma promessa para que eles permanecessem ali em Jerusalém. Perdão, aqui só vou responder a Fernanda. Fernanda, qualquer coisa, se você não conseguir acompanhar aqui a live, não se preocupe que ela está sendo gravada e depois você solicite lá no Telegram que nós postaremos lá o link, tá? Da live. Bom, enfim, voltando então. Nós vamos aqui, ele fala essa promessa de que Jesus teria pedido para que eles permanecessem ali em Jerusalém, porque ele enviaria então o Paráclito, enviaria o Espírito. E no versículo 15, ele conta então o primeiro acontecimento da igreja, a primeira coisa que foi feita. O que foi feito? Foi a eleição do sucessor de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes morreu, então nós temos ali no versículo 15 o relato de Pedro. Então, olha só o que São Lucas coloca. São Lucas ele não esteve neste momento. Então, São Lucas ele coloca aqui: naqueles dias, Pedro levantou-se. E daí, no meio de todo mundo, ele pregou, fez uma breve pregação, fez o relato daquilo que havia acontecido com Judas Iscariotes, porque São Lucas conta que nem todos sabiam do fim de Judas Iscariotes, e eles decidem então fazer uma eleição para
a sucessão de Judas, e assim nós voltarmos ao número 12. Por que os apóstolos colocaram mais um bispo? Nós podemos dizer assim, os 12 apóstolos viraram 12 bispos. Por que mais um apóstolo? Por causa da simbologia do número 12, que representava as 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 apóstolos. Nós precisamos manter estes 12. Então eles fazem uma eleição. E quem direciona, quem conduz esta eleição? É São Pedro. E aqui vem algo muito importante, que é a primazia do papado de Pedro, que muitos protestantes tentam, de certa maneira, menosprezar as ações de Pedro e tentar colocá-lo a um padrão de que ele era um apóstolo qualquer e que não havia nenhuma autoridade em cima da pessoa de Pedro sobre os apóstolos, o que é uma grande mentira, o que é uma grande falácia, porque os próprios textos bíblicos do Evangelho e também os textos bíblicos de Atos, e nós vamos encontrar aqui, só na análise dos 2 primeiros capítulos, 3 confirmações da primazia do papado de Pedro. Então a primeira é a eleição de São Matias. Aqui a primeira coisa, quem se levanta e quem conduz a eleição é São Pedro. Não foi São Mateus, não foi São Tiago, não foi São João, o discípulo mais amado, foi São Pedro. Ou seja, aquele que tinha uma autoridade, um reconhecimento em cima dos outros. Em várias partes do texto do Evangelho de São Mateus, nós encontramos que São Pedro fala com Cristo em nome dos 12 apóstolos. Então, quem conduz a eleição é São Pedro. E aqui nós temos a eleição, o primeiro fato da igreja, o primeiro acontecimento da igreja, a eleição do novo apóstolo, Matias, que só aparece nesse momento. E ele não vai mais aparecer no texto bíblico. Ele não aparece em mais nenhuma parte de Atos dos Apóstolos. Ou seja, São Lucas, ele tem a observação de colocar este fato como um fato importante, por causa que Matias ele representava os 12 apóstolos, ele representava as 12 tribos de Judá que estavam ali diante do Cristo, diante do verdadeiro Messias, diante do Salvador. Pois bem, o relato do 2º capítulo de Atos, então, é um relato muito conhecido, um relato onde nós temos ali o acontecimento de Pentecostes, o grande momento da efusão do Espírito Santo, quando, então, o Espírito Paráclito desce à terra, e em especial aos apóstolos, dando a coragem, dando a força, a impulsão, a parresia de evangelizar. Eles ficam ali cheios daquele espírito, cheios daquela coragem, daquele acontecimento, das línguas de fogo, do barulho como de um trovão, enfim, são impactados. São Lucas relata que haviam cerca de 120 pessoas nesse acontecimento, ou seja, não eram apenas 12, tá? Perdão, não neste acontecimento, lá na Ascensão. Nesse momento haviam 12 e mais algumas mulheres que estavam ali juntos nesta reunião de oração, ali por este momento. E daí o que acontece aqui neste relato, que é muito interessante. São Lucas descreve, tá, no versículo 8, já dizendo que muitas pessoas estavam vindo, pardos, versículo 9, perdão, pardos, medos, edemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, de Cirene, enfim, vai citando várias regiões daquele mundo antigo do Império Romano. Nesse momento, os apóstolos saem de lá, se apresentam para todo mundo fica
impressionado, fica apavorado com aqueles homens, dizem que eles estão embriagados né, embriagados de vinho doce, mas enfim, esses homens eles estavam cheios do Espírito Santo. E então Pedro ele vai agora pregar para este povo, ele vai direcionar a palavra e todo este povo vai ouvir na sua língua materna. Então aqui nós já temos a manifestação, né, de um dom, de um carisma que os apóstolos vão ter. Mas o que é interessante nesse texto, que passa despercebido da maioria das pessoas que leem, é que essas pessoas que estavam aqui, de todas essas cidades, elas eram judias. Elas eram judeus que saíram das regiões onde eles viviam e foram até Jerusalém para as grandes festas. Que grandes festas eram essas? Eram as festas de Pentecostes, que aconteciam sempre de 50 em 50 anos, aonde eles comemoravam a colheita e era então entregue pães, enfim, em prol desta grande festa, que era um grande júbilo que eles tinham. Essa festa também se realizava 50 dias depois da Páscoa, em honra dessa alegria, né, da colheita, né, um momento então de louvor a Deus, um momento de se direcionar uma prece a Deus, de louvá-lo por tudo aquilo que ele tinha feito de bom àquele povo. Então, aquelas pessoas que viviam ali, elas eram todas judias. Mas, vocês podem se perguntar, bom, mas o judeu, ele não vive apenas em Jerusalém? O que acontece? Os judeus viviam apenas em Jerusalém até o momento da invasão do Império Babilônico, aonde então o Império ele dominou aquela região e aconteceu uma diáspora, uma dispersão dos judeus por todo o mundo conhecido. Então, judeus foram para o Egito, judeus foram para a Grécia, judeus foram para a Itália, judeus foram para a Hispânica, judeus foram para a Babilônia, judeus permaneceram na Judéia. Eles se dispersaram. Então haviam judeus que viviam na Judéia. Esses judeus, eles se chamavam judeus judaizantes, tá? Esta é a palavra. E aqueles judeus que não viviam na Judéia, eles eram considerados judeus helenistas. Tá? Então aí nós temos uma divisão entre o judaísmo. Os judeus judaizantes, prestem bastante atenção, eles tinham uma ideia particularista, aonde eles defendiam que o verdadeiro judeu, ele era da Judéia. E os judeus que estavam fora da Judéia, que nasceram fora da Judéia, eles eram um judeu de segundo plano, apesar deles pagarem o dracma, que era uma espécie de dízimo, deles viverem segundo a tradição judaica, seguirem os mandamentos, apesar deles serem circuncidados, não importava. Os judeus da Judéia, eles tinham essa visão. E os judeus helenistas, eles seguiam uma visão universalista que defendia, olha, não há diferenciação entre os judeus, desde que eles sigam as tradições, paguem o dracma, sigam os mandamentos, enfim. Então havia uma divisão dentro do judaísmo. É por isso que o judeu da Judéia não gostava do judeu da Samaria, que ficava do lado. Mas como ele não tinha nascido na Judéia, ele era um judeu de segunda classe. Ele era um judeu de segundo plano. E essa informação é muito importante. Eu peço que vocês guardem essa informação, porque eu vou retomá-la nas próximas semanas, principalmente quando a gente for falar da pregação de Estevão, do martírio de Estevão, e da escolha dos 12 diáconos. Enfim, então nós temos a pregação de Pedro, a pregação querigmática de Pedro a esta população, a este povo, aonde se soma aí, então mais ou menos 3.000 pessoas que se converteram e ouviram a pregação de quem? A pregação de Pedro. Ou seja, eu falei que nós iríamos analisar
os 2 primeiros capítulos deste texto e nós encontraríamos 3 confirmações da primazia, da autoridade do primado de Pedro. Então aqui já tem a segunda. Ou seja, quem pregou? Pedro. Por que é Pedro que prega? Porque ele era papa. Porque ele era o líder dos outros apóstolos. Porque ele tinha uma autoridade eclesiástica sobre os outros. E isso era reconhecido pelos outros. E essa autoridade foi dada por Cristo. Estão entendendo? Então, foi Pedro que conduziu a eleição de Matias. Foi Pedro quem fez a primeira pregação e converteu mais de 3.000 pessoas. Depois também nós veremos que quem realiza o primeiro milagre da igreja é Pedro. Vejam só. Mas enfim, adiantei uma quarta evidência da primazia de Pedro. Mas então nós temos a pregação de Pedro àquelas pessoas, aquela pregação, aqueles judeus que vinham para as grandes festas. Aqueles judeus que eram de todas as regiões, que não estavam no momento da Páscoa e que agora ouviram a palavra, ouviram os ensinamentos de Cristo e se converteram. E daí então acontece uma coisa muito interessante. A gente pega lá no versículo 37, no fim da pregação de Pedro. Vejam só, escutem, ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado, ou seja, ficaram comovidos, ficaram prontos para se converter, vamos dizer assim, e eles chegam e perguntam então a Pedro, está lá no versículo 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Veja, São Lucas faz uma diferenciação. Pedro e os apóstolos. Se Pedro tivesse o mesmo nível dos outros apóstolos, ele não teria dado essa evidência. É para Pedro que eles perguntam e depois para os outros apóstolos. Estão entendendo? E então Pedro responde. Não foi os outros apóstolos que responderam, foi Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, pela remissão dos pecados. Enfim, vejam só aqui. Nós temos mais uma evidência da primazia de Pedro. A pregação e depois a condução ao batizado. Quem realiza o primeiro sacramento da igreja a estas pessoas é São Pedro. Vejam só. Então, mais uma evidência do texto aqui de Atos dos Apóstolos. Então, aqui inicia a igreja. Aqui inicia a expansão da igreja. E São Lucas, ele vai ter sempre o cuidado de destacar quais eram os números. Vocês vão perceber isso ao longo do texto. Ele vai sempre falando, e os números aumentavam, e mais pessoas se convertiam, e não sei quantas pessoas se converteram, e assim ele vai descrevendo. Então, nós temos aqui o início da igreja. 3.000 pessoas, mais ou menos, cerca de 120 a 300 seguidores antes, que já seguiam Cristo, agora somado a esses 3.000. Eles formam, então, uma comunidade. E esta aqui é a primeira comunidade cristã. É o início da igreja. Como que era esta comunidade? Que ela não tem, tá, absolutamente nada a ver com as comunidades de vida hoje. Por quê? Apesar dessas comunidades de vida elas relembrarem, ok, uma maneira de vida dessas pessoas, aquilo era diferente. Por quê? Porque naquele período as comunidades elas tinham 3 características, tá? Perdão, 4 características. O ensino dos apóstolos,
Tá? Isso vai estar descrito lá no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. O ensinamento dos apóstolos, espera aí, vou fazer aqui o número, ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Pois bem, o que é cada uma dessas coisas? O ensinamento dos apóstolos é a catequese. Quem ministrava o ensinamento? Os apóstolos. O que eram os apóstolos? Eram os bispos. Aqui nós temos um modelo da igreja primitiva. Prestem bastante atenção. A igreja primitiva, ela tinha um modelo onde todas as pessoas que se convertiam àquela comunidade largavam a sua vida, largavam os seus bens que tinham em outro local, vendiam tudo aquilo, entregavam este valor ao bispo, e o bispo administrava essas pessoas, e elas viviam em uma espécie de mini bairros, de mini feudos, de mini comunidades. Tá? E todos moravam juntos naquela região, conviviam, partilhavam, e aqui está a segunda característica, a comunhão fraterna. Mas quem conduzia tudo era o bispo. Então qual é a diferença das comunidades primitivas das comunidades de hoje, de vida? É que as comunidades primitivas, elas não se organizavam em torno de um fundador, de um padre fundador, ou de um leigo, ou enfim. Era a própria igreja que se organizava dessa forma. Era a mesma coisa que nós aqui da Diocese de Novo Hamburgo pegarmos e entregarmos tudo lá para o bispo, e o bispo vai escolher aonde nós vamos viver, o bispo vai decidir o que é para cada um, e nós vamos entregar a nossa vida a Cristo. Era assim que os cristãos fizeram, e estes primeiros 3.000 cristãos fizeram exatamente isso. Eles foram para as grandes festas e simplesmente abandonaram tudo e foram viver com os apóstolos. Veja só que impactante. E essa iniciação à comunidade cristã se dá através do batizado. Só entra para a comunidade cristã quem é batizado. Quem ainda não é batizado, ele está ainda fora da comunidade. Então, os cristãos foram batizados e agora eles entram. E a fração do pão. O que é a fração do pão? A fração do pão é a Eucaristia, é a missa. Então nós temos aqui, no relato de Atos dos Apóstolos, a missa. A missa. Como que a missa vai ser uma invenção da igreja? Se os apóstolos, eles faziam a fração do pão da mesma forma que Cristo fez. Então como é que eles vão negar isso? Está aqui, está nos textos bíblicos. Onde acontecia essa fração do pão? Nós vamos pegar aqui no versículo 46, que dizia o seguinte: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Ou seja, as primeiras missas, elas aconteciam nas casas das pessoas. E isso vai ir até ao ano 313. Até o momento que a igreja deixa de ser perseguida, não havia igreja, instituição, porque a igreja estava sendo perseguida. Então eles se reuniam nas casas das pessoas para fazer a fração do pão. Em certos momentos da perseguição, eles vão se esconder nas catacumbas, em cemitérios, para fazer a fração do pão. Estão entendendo? Então, a fração do pão, a terceira característica dessa comunidade, o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, que se dá pela iniciação do batizado, um sacramento. A fração do pão, um outro sacramento da igreja, a Eucaristia, e as orações. Que orações eram estas? Estas orações eram as orações que os judeus já realizavam no templo, que eles mantiveram. Tá? Que templo era esse? O templo de Salomão, um templo que hoje não existe mais, só está um muro lá, firme, que foi derrubado pelo Império Romano, é o Muro das Lamentações. Então os judeus vão lá chorar que não tem o templo para fazer oração, não tem o templo para fazer sacrifício, então a gente só lamenta, porque não dá para construir nada em cima, porque ainda os malditos muçulmanos foram lá e construíram uma mesquita em cima do local do templo e
nós só podemos construir o templo naquele local, e para construir o templo a gente precisa destruir a mesquita. Então, não dá para fazer, nada nesse momento além de lamentar. Então, é isso que acontece, ok? Enfim, então eles faziam essas orações no templo, essas orações que depois de um tempo elas vão deixar de ser assíduas, um tempo principalmente depois que acontecer a perseguição ali contra os discípulos, quando Estevão for martirizado, depois Tiago é martirizado, depois Pedro vai ser preso, Paulo vai ser preso no templo, então eles vão deixar. Depois do ano 50, é uma demarcação assim que é a divisão total do judaísmo do catolicismo. Tá? Nesse momento ainda aqui, havia resquícios da tradição judaica dentro do catolicismo. A partir do ano 50 é a divisão, ao concílio de Jerusalém, onde os 12 apóstolos então decidem, junto com Paulo e outros, decidem então fazer essa divisão. Então, vamos lá, para finalizar o capítulo, versículo 44. Todos os que tinham abraçado a fé se reuniam e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos. Vejam, aquilo que eu comentei anteriormente. Essa é a comunhão fraterna. Sempre quando vocês lerem um historiador falando sobre ágape fraterno, o Hobbes, na enciclopédia dele, ele usa a palavra ágape fraterno. Os outros colocam comunhão fraterna. Tá? Essa comunhão fraterna é essa vivência em comum que os primeiros cristãos faziam, que nunca existiu na história da igreja posterior. Depois desse momento não se teve mais, a partir do desenvolvimento da igreja, do crescimento da igreja e da conversão das nações, não se teve mais uma necessidade de se reunir desta maneira. Então a igreja ela se expandiu e eles então iniciavam essas orações, né, no templo, eram assíduos na celebração da fração do pão pelas casas, tomando como alimento de alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus com simpatia do povo, e daí São Lucas ele finaliza colocando: e o Senhor acrescentava cada dia o número dos que seriam salvos. Ou seja, aquilo que eu comentei, São Lucas ele sempre tem essa necessidade de relatar os ensinamentos de Cristo, né? O crescimento das comunidades, o crescimento daqueles que seguiam Cristo. Enfim, então era dessa maneira que eles viviam. Isso aqui que os cristãos viviam, tá? Só lembrando, essa fração do pão, essa comunidade fraterna, uma vez eu estava dando uma palestra num lugar aqui da região, e eu estava dando a palestra e uma mulher levanta a mão e diz o seguinte: veja só, os apóstolos eram comunistas, porque eles dividiam tudo e partilhavam tudo entre si. Não, tá? Não há nada de comunismo nisso aí. Isso aqui se chama caridade. Isso aqui não é filantropia, isso aqui não é política, isso aqui não é comunismo, isso aqui é caridade, isso aqui é amor, ao ponto de doar-se para o outro, tá? E não é que não existia propriedade, a propriedade ela permanecia ali, mas permanecia com a igreja. Agora, o apóstolo ele não era um Estado, não era um ditador, ele era aquele que cuidava, que amparava o povo, porque se não fosse dessa maneira, eles seriam mortos. Se eles não se unissem, eles seriam mortos. Se os católicos daquele início da igreja não se escondessem, não se unissem, não vivessem, eles morreriam todos. Então houve uma necessidade inicial disso, que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. Eu fico indignado com isso, né? Eu lembro que na hora do curso eu fiquei assim, pô, mas meu Deus, que é isso?
comunismo, da onde tirou esse conceito, é totalmente moderno, isso se chama anacronismo. Você olhar para os textos bíblicos de 2000 anos atrás e tentar colocar um conceito moderno dentro do texto bíblico. O pior é que tem um monte eu não vou falar aqui a palavra, mas tem um monte de indivíduos aí que fazem isso e acabam enganando um monte de gente. Acabam enganando um monte de gente com essa história. Enfim, tem uns momentos aí que o pessoal depois tem os momentos que eu digo isso, fica indignado, né? Mas isso aí é uma das coisas que me indigna. É você cometer o anacronismo, você cometer o erro histórico de colocar conceitos modernos em momentos que não existem, que não tem comunismo. Vocês acham que alguém aqui leu o Manifesto de Marx? Agora vocês acham que Marx leu Atos dos Apóstolos e disse assim, nós vamos fazer que nem os apóstolos. Não fez. Não era isso que Marx queria fazer, não. Porque aqui não havia visão material. Mas sim, tá? O que havia aqui era uma visão espiritual das coisas, que está além da materialidade, porque nós precisamos nos conservar, gente, nós precisamos nos cuidar. E outro, quando você encontra a verdade, você quer mais. Quando você quer aprender, você larga tudo, você quer conhecer, e aquilo te satisfaz, e aquilo te faz um bem, e aquilo te dá uma noção, você descobriu algo que você não conhecia. E você vai atrás. E se você precisar deixar o dinheiro, largar alguma coisa, você vai fazer isso. Porque é a verdade. E a verdade é o Cristo. Entende? Então era isso que esses apóstolos eles faziam. Era essa a moção daquilo que os levava. Então, estes foram os primeiros acontecimentos da história da igreja. Ok? E o que fica claro é que nós podemos reconhecer aqui três momentos da primazia de Pedro. Primeiro, tá? Lá no capítulo 1, vou pegar de novo, do versículo 15 ao versículo 20, quando nós temos ali a eleição de São Matias. Depois, a pregação de Pedro, em Atos 2, versículo 14, que é a pregação de Pedro, ou seja, Pedro que prega. E depois, lá no versículo 37, onde Pedro vai e faz a conversão, o batizado, o sacramento. Então nós temos aqui, no início da igreja, a primazia de Pedro. Nós temos o papado instituído. Então vai dizer que o papado foi uma invenção medieval da igreja. Não existia apóstolo maior do que os outros. Pô, cara, você não leu Atos dos Apóstolos, meu filho. Leia Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar aí os relatos. Entenderam? Então aqui já fica até uma resposta aí para os nossos irmãos protestantes, que, se conhecessem a história da igreja, se converteriam. Tá certo, meus amigos? Eu vou responder aqui algumas perguntas e a gente vai. Tem o Josézinho que está chamando, papai. Vou responder aqui 3 perguntinhas que eu vi que tinham aqui. Deixa eu encontrar se tem essas 3 perguntas. Vamos lá. O Leandro, em alguma aparição de Nossa Senhora, ela fala algo sobre como a Igreja Católica nasceu, ou melhores detalhes sobre os primeiros cristãos? Olha, meu amigo, eu não sei. Não sei se Nossa Senhora fez isso, mas nós temos aqui o texto bíblico, os relatos do início da igreja. São Lucas, ele categorizou isso. Opa, cliquei no botão errado. E deixou essa história aqui narrada para nós. O Fábio perguntou o seguinte: e como essas primeiras comunidades alimentavam a fé sem um líder? Não, peraí. Você não entendeu, ou você pegou aí a metade da live e não entendeu que havia líder. Quem era o líder? Eram os apóstolos, eram os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram os bispos. Eram eles que faziam a homilia, eles que faziam a fração do pão, eram eles que davam a catequese. Eram eles. Tá? Então a catequese não ficava... A catequese era uma função eclesial, era uma função do clero, não do leigo. Né? Então veja, era o clero quem dava a catequese. E eles eram os líderes. Eram eles que conduziam o povo. As comunidades se organizavam em torno dos apóstolos. Entendeu? Então havia sim líderes.
Vivam com... enfim... responder aqui. O Wellington. Uma dúvida. Pedro, sendo líder, por que foi repreendido por Paulo, como descreve a carta ao Gálatas? Então, isso aqui é importante nós destacarmos, porque mesmo Pedro sendo Papa, ele pode errar. Mesmo o Papa sendo Papa, ele pode errar. O Papa não se torna um homem que não pode errar depois que se vira Papa. Ora, veja, se o próprio Pedro, que é Papa, errou e foi corrigido por São Paulo, por que um cardeal não pode corrigir o Papa? Entendeu? Entenderam? Porque Papa, Fernanda, é pai. É o pai da igreja. É o pai, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que sustenta a igreja. Né? Então, por isso, aqui, a repreensão que Paulo dá na carta de Gálatas não significa que Pedro tem menos autoridade. Agora, que ele cometeu um erro e que ele pode ser corrigido. E Pedro acolheu isso. Né? Ele acolhe isso. Enfim, é isso aqui então, meus amigos. Tá? E nós temos... aqueles que quiserem então depois reverem a live, que pegaram só uma parte, por favor, ela vai ficar gravada também aqui, mas será postada lá no grupo do Telegram. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.